Notícias. Mais uma vez, boa tarde, David. Oi, Matos. Pois é, a gente vai encontrando algumas histórias, né, que até mesmo chamam a atenção. Eu estava ainda há pouco conversando com a Bruna. Ela mora num prédio aqui no Sarandi e é no 5º andar, né, Bruna, que você mora? E ela, claro, teve que sair do local justamente por conta dessa cheia. Mas agora, como é que tá a situação por lá? Olha, até onde eu sei, a água já baixou bastante, né? Mas tá bem complicado porque é difícil o acesso lá, né? E quando eu saí com a minha família, faltava 4 degraus para encher no 2º piso, né, de água, né? Mas tá bem complicado, o cheiro de carne estragada, forte, que as pessoas não conseguiram tirar as coisas da geladeira. Tava bem forte o cheiro, né? E a dificuldade para acessá-la também, porque a gente tem que passar pelo 2º andar, né? Não tem como ir pela escada, né? Porque aquela água suja, tudo, né? É bem complicado. E você estava me contando também que o salvamento foi dramático para vocês, né? Porque você tem uma filha ou filho pequeno? Eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 15. Quando a gente saiu, a gente teve que ir em barcos diferentes para dividir o peso. Eu sei que assim, porque quando eu fui resgatada, a gente foi parar ali no posto de gasolina que tem aqui perto. E eu fui encontrar minha filha no abrigo umas 2 horas depois. E quando a gente saiu, foi bem na hora que as pessoas começaram a gritar que rompeu o dique. Então eu fiquei bem desesperada, vendo aquelas pessoas todas correndo, desesperadas, criança gritando, adulto gritando. E eu fui achar minha filha num abrigo, mas assim, eu creio que foi Deus que botou uma pessoa na frente da minha filha, assim, uma colega de aula dela. Ela enxergou a colega e a colega deu uma carona para ela e foram parar no abrigo. Foi onde eu consegui resgatar ela. Porque aconteceu muito essa situação aqui no Rio Grande do Sul durante os salvamentos, porque, claro, nossa prioridade são os nossos filhos, né? Salvá-los. E as embarcações, ela tem um limite de pessoas também. Então, à medida que as pessoas foram sendo salvas, a prioridade, claro, são as crianças, os idosos. Essas pessoas sendo retiradas, muitas foram encaminhadas para abrigos. Havia também a previsão de rompimento desse dique. Então, claro que, diante dessa situação, muitos pais se perderam dos filhos. Foram mais de 100 casos registrados que a gente contabilizou. Eu lembro que eu estava também no estúdio quando a gente trouxe essa notícia, e até houve o questionamento, mas os pais ficaram longe dos filhos. Não, é porque realmente durante o salvamento a prioridade é que... Salvar, né, as pessoas, né, a prioridade era tirar todo mundo da água, criança, idoso, pessoal com deficiência, era tirar todo mundo da água, daí depois nos abrigos é outra coisa, é que foi muito rápido, não deu tempo de pensar também, de planejar alguma coisa, eu acredito assim, então a prioridade foi salvar, e tá certo, tem mais é que salvar depois, né, cada um, e eu fico pensando assim, ainda tem muitas mães atrás dos filhos, né, ainda tem muita, mas não é porque o pai é irresponsável, a mãe é irresponsável, não é, que na hora do salvamento realmente teve que ser dividido o peso nos barcos, né. E aí ainda, infelizmente, né, crianças que ainda não foram encontradas, mas o Conselho Tutelar tem feito um trabalho para tentar identificar, até mesmo localizar os pais das crianças, porque são muitos abrigos, somente aqui em Porto Alegre são mais de 150, então, e são cerca de 14 mil pessoas que estão nesses locais. É um trabalho realmente complicado de identificação e que vai sendo feito aos poucos, mas ainda há sim essa informação de que algumas crianças continuam desaparecidas. Agora, trazendo uma outra questão, a energia, eu estava em um ponto que ela não tinha sido restabelecida. Você sabe me dizer se lá eles estão com energia ou não? Não, lá não tem energia elétrica, não tem internet, não tem água, não tem nada, porque teve que desligar, né? Teve que desligar, é perigoso, né? Mas lá não tem nada, não tem nada. E só para situar o pessoal aqui, a gente está a quantos metros ou quarteirões aproximadamente de onde você mora? Eu não sei te dizer. 1,5 km, 2 por aí. Aqui tá bem alta a água. No condomínio a gente achou que não ia entrar água, porque o condomínio é mais alto que a rua, mas entrou. Mas na rua em si, o nível da água tá bem elevado ainda? Tá bem elevado, tá bastante cheio ainda. Certo, Bruna, obrigado pela sua participação ao vivo aqui. Então o pessoal está aguardando na fila, eles fizeram uma fila, né? E aí os moradores vão em busca de recuperar os objetos, até mesmo tirar algumas coisas. Conforme ela disse, tem muitos alimentos estragando nos locais, que nem como ela mora no apartamento, a água não invadiu, já que ela mora no 5º andar. Mas a informação que ela trouxe é que realmente chegou até o 2º piso, ou seja, ao 2º andar desse prédio. Então é uma situação extremamente complicada, as pessoas sendo resgatadas até mesmo pela janela, algumas tinham que pular na água para depois conseguir adentrar na embarcação. Então realmente foram episódios de terror os vividos
aqui no Rio Grande do Sul durante essa cheia dos mais diferentes rios por causa de toda essa chuva que a gente vem noticiando na programação da Jovem Pan News. E vamos em busca de outras histórias também e trazendo todas as informações para você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan, seja na internet, na TV ou até mesmo no rádio. São verdadeiros dramas aí que você vai trazendo pra gente, né, David? Imagina você separar filho de pai e mãe, né? E também toda a questão, aquela senhora que tinha 2 gêmeas, né? Era um casal de gêmeas, uma menina ela conseguiu salvar, a outra não. Então, é uma situação extremamente delicada agora, esse momento também do retorno às residências e observar que perdeu tudo. E aqueles que perderam, então, parentes, filhos, né? E infelizmente, uma situação extremamente delicada. Daqui a pouco você volta conosco. Eu quero ouvir o Segré para justamente aí, né, Segré, nesse trabalho de reconstrução, como você disse, né? Vai precisar de um apoio massivo mesmo, também a questão psicológica, a gente observa como as pessoas agora estão ficando cada vez mais também debilitadas com toda essa situação, de saber que muitas perderam, imagina quem perdeu, né, uma filha de 9 meses, aquela senhora, né, tentou salvar as 2, conseguiu salvar uma menina apenas, famílias que foram destruídas e também toda essa questão patrimonial que começa agora a pessoa, o que fazer, né, Segré? Não, é terrível. Marcelo, antes desse comentário, eu gostaria de parabenizar a equipe que a Jovem Pan tem, é maravilhosa, desde a Beatriz Manfredini, Bruno Pinheiro, David Tarso, os cinegrafistas, pessoal da produção. O trabalho que está sendo feito é cara a cara com a realidade, isso é muito bom e, sinceramente, é um orgulho poder estar participando aqui com monstros, repórteres tão grandes como os que nós temos nesse lugar. Mas indo na tua consulta, me parece a questão emocional, a questão psicológica, uma das mais preocupantes daqui para frente, porque imagina pessoas que perderam questões materiais, logicamente é grave, mas pessoas que perderam amigos, familiares, essa senhora que perdeu uma das gêmeas, é a demonstração de como a tragédia impacta, e não apenas na família, todos nós sentimos uma dor enorme por essa realidade. E quando a gente observa essas questões emocionais, aí deveria ter, e sei que tem, nós temos inclusive entrevistado pessoas profissionais dessa área, um apoio necessário daqui para frente, porque da mesma maneira que observávamos como inconscientemente alguns cachorrinhos continuavam fazendo o gesto de nadar na água quando já estavam seguros, essa situação com certeza fica no inconsciente da pessoa, primeiro no temor, aquelas pessoas que moram perto de situações e lugares de risco. E segundo, a situação do que virá, o medo pelo novo, o medo pelo desconhecido, como assumir que a realidade agora passa a ser diferente e a reconstrução. Me parece que aí está a volta da dignidade, a participação social para aquele que precisa possa ter o acolhimento daquele que está nesse momento um pouquinho mais forte.